Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Vamos dar início ao nosso tempo de devocional nesta manhã e vamos aproveitar então esse tempo um pouco nublado, um pouco frio, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Já estamos chegando ao 27º dia do mês de setembro e creio que todos nós temos grandes motivos para sermos gratos a Deus. Então vamos louvar a Deus, orando e reconhecendo o seu cuidado em nossas vidas. Senhor, nosso Deus amado, queremos nesse momento te agradecer por mais um dia. Queremos te louvar, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido gracioso para conosco. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado, nos preservado, nos protegido e também, Senhor Deus, vem provendo tudo aquilo que precisamos. Nesse momento, queremos te agradecer por esse novo dia. Obrigado também, Senhor Deus, porque temos esse dia para te louvar. Então, Senhor Deus, toca no coração de todos aqueles que foram comprados pelo teu sangue, para que possam se alegrar, Senhor Deus, nesse dia, para estarem juntos, reunidos, louvando o teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados, bom dia, irmão Daniela, que Deus abençoe. Irmão Gleiciano, também que Deus abençoe nesse domingo. Vamos dar início ao nosso devocional lendo o texto de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15, diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus amados, temos então nesta manhã um desafio para a nossa vida e vamos ver então o que diz o nosso autor hoje, no dia 27 de setembro de 2020. O texto está no versículo 18 de Efésios capítulo 5, que diz assim: E não vos embriagueis com o vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O tema do nosso devocional é tornando-nos cheios do Espírito Santo. Muitos crentes têm o Espírito Santo, mas não estão cheios dele. Não ser cheio do Espírito Santo é uma desobediência ao mandamento divino, pois uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo e a outra coisa é transbordar do Espírito Santo. Paulo fala dessa gloriosa vida quando expressa: mas enchei-vos do Espírito Santo. Primeiramente, estar cheio do Espírito Santo assemelha-se à embriaguez. A embriaguez mostra a pessoa sobre o poder do álcool. Ela fala e age sobre a influência do álcool e assim perde a inibição e ousa. Dessa forma, deve ser a influência do Espírito Santo em nossas vidas, onde falamos e agimos sobre a influência do Espírito Santo. Somos governados por ele. Em segundo lugar, estar cheio do Espírito contrasta com a embriaguez, pois o álcool induz a uma vida libertina e corruptível. Já o Espírito Santo traz discernimento, graça e santidade. Assim, o ébrio perde o controle de si, mas o que está cheio do Espírito Santo tem domínio próprio. E em terceiro lugar, o estar cheio do Espírito Santo deve ser demonstrado pela vida. Mas como?
tendo comunhão com os irmãos, adorando a Deus com fervor, sendo agradecido a Deus em todas as circunstâncias, sendo submisso aos irmãos por amor a Deus. Paulo dá essa ordem expressa: enchei-vos, ou seja, esta é uma expressa vontade de Deus, que sejamos cheios do Espírito Santo. Não estar cheio do Espírito Santo é pecar contra o Espírito, entristecê-lo, apagá-lo, desobedecer a Ele. Você está cheio do Espírito Santo? A oração do autor é: Senhor, enche-nos do Teu Espírito. Necessitamos do Senhor. Texto muito bom, muito propício para nós nesta manhã de domingo, dia então que temos reservado para juntos como igreja cultuarmos a Deus. Quando falamos de ser cheios do Espírito Santo, existe uma grande confusão em meios evangélicos. Pessoas que inclusive usam o texto que acabamos de ler fora do contexto. Quando nós vamos ver a explicação de Paulo, porque Paulo sempre tem esse costume, ele vai dizer enchei-vos do Espírito Santo, mas ele simplesmente não diz só enchei-vos. Ele diz o que devemos fazer ou dá exemplos muito claros de como é ser cheios do Espírito Santo. E ele começa então fazendo aí uma figura de linguagem com alguém que está dominado pelo álcool, está embriagado, está ébrio, e aqueles que são cheios do Espírito Santo. O nosso autor aqui deu uma explicação muito boa, quando ele diz exatamente que ser cheio do Espírito Santo é alguém que está completamente controlado por ele, assim como alguém que está cheio do álcool, na dependência do álcool, é controlado. Todos os seus sentidos são controlados pelo álcool. Ser cheio do Espírito Santo, você também estará controlado pelo Espírito Santo. A diferença, meus amados, é que quando estamos controlados pelo álcool, nós não temos controle das nossas ações. Fazemos coisas que são até mesmo vergonhosas. Muitas vezes fazemos papel de palhaço, perdemos até o sentido daquilo que estamos fazendo. E muitas pessoas pensam que estar cheio do Espírito Santo é a mesma coisa. É você fazer, às vezes, um papel de palhaço. É fazer coisas fora do seu controle. E quando nós vamos para Gálatas capítulo 5, nós vamos ver que aqueles que têm o fruto do Espírito, que realmente estão cheios do Espírito Santo, eles fazem coisas completamente centralizadas. Eles são mansos, eles se alegram, eles têm domínio próprio, eles têm longanimidade. Quando nós vamos ver os discípulos de Cristo escolhendo lá em Atos, no começo da igreja, aqueles que deveriam cuidar das viúvas dos hebreus ou dos gentios, porque elas estavam sendo negligenciadas, uma das características é que estes homens deveriam ser cheios do Espírito Santo. Ou seja, para alguém estar apto, inclusive para cuidar das viúvas na época da igreja, essa pessoa precisava ser alguém cheia do Espírito Santo. Nós temos outro exemplo muito claro, é Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. E quando nós vamos ver a ênfase que é dada a Estevão, nós vamos ver que um homem cheio do Espírito Santo é um homem que tem o domínio próprio, é um homem que é manso, que é longânimo e que se assemelha com Cristo. No momento da sua morte, no apedrejamento, inclusive as palavras que são ditas por Cristo são as mesmas ditas por Estevão: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Estevão, cheio do Espírito Santo, não reagiu, não ignorou, não praguejou,
não ficou rodando, dando piruetas aleatórias, mas ele ficou completamente controlado pelo Espírito Santo. Mas, como alguém que estuda a palavra de Deus deve ter cuidado de nunca tirar o texto fora do contexto, nós precisamos analisar o texto aqui de Efésios capítulo 5 dentro do seu contexto. É interessante notar que quando Paulo diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, na sequência do texto que nós acabamos de ler, ele vai dizer assim: ele primeiro diz que nós não devemos agir como os insensatos, mas devemos ser sábios, e que nós devemos aproveitar cada oportunidade que temos para fazer aquilo que é correto. E ele diz que nós devemos fazer isso porque os tempos são maus, os tempos não são bons, as coisas não estão indo tão bem. E quando nós vemos, nós sabemos que as coisas estão indo nesse mundo de mal a pior. E ele continua dizendo: olha, não ajam de forma imprudente, mas procurem fazer tudo aquilo que o Senhor quer que você faça. Esse é o versículo 17. E ele diz: não bebam muito vinho, mas encham-se, sejam cheios do Espírito Santo. Ou seja, dentro do contexto imediato, Paulo está alertando esses irmãos para viverem de forma correta. Paulo não está dizendo a esses irmãos aqui para agirem dentro da igreja com um espetáculo, falando sons, fazendo zoada, barulhos inelegíveis, rodopiando, pulando, sapateando, dando piruetas gospel. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo para esses amados irmãos que os tempos são difíceis, que os dias são maus, e que nós, como salvos em Cristo, devemos proceder da forma correta dentro deste mundo mau. Nós devemos viver de forma diferente enquanto o mundo está aí bebendo e sendo dominado pelos seus desejos carnais. Nós que somos espirituais devemos viver conduzidos pelo Espírito Santo. É isso que Paulo diz de forma muito clara e muito simples de se entender. Não precisa ser um grande teólogo bíblico para entender que é isto que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo que você deve, dentro da igreja, ficar fazendo coisas insanas, sem controle. Vi um dia desse um pregador gospel aí dizendo exatamente, rodando, andando como bêbado, falando como bêbado, com os trejeitos de bêbados, dizendo que estava cheio do Espírito Santo. Era então uma das formas dele dizer que não devemos estar cheios do álcool e agirmos como alcoolizado, mas ele dizendo com todas as palavras que estava agindo como alguém alcoolizado porque ele estava cheio do Espírito Santo. O nome disso é imaturidade cristã, falta de conhecimento da palavra de Deus e sanices teológicas que levam muitos a se comportarem como pessoas que realmente não são cheias do Espírito Santo. Mas continuando, nosso texto, ele diz assim, versículo 17, 18: não se embriaguem, não encham-se com vinho, porque não é bom. Você pode se dar mal na sua vida. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por Ele. E olha o que é que o contexto imediato diz. Como é que eu vou então mostrar que estou sendo cheio, que estou cheio do Espírito Santo? Versículo 19, Paulo vai dizer: conversem uns com os outros a respeito do Senhor. Conversem uns com os outros, citando salmos, hinos. Fiquem juntos uns dos outros, louvando, entoando cânticos espirituais, louvando ao Senhor com canções espirituais. Olha aí o que é alguém cheio do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo louvam a Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo falam de Deus.
Pessoas cheias do Espírito Santo falam da palavra de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas racionais. São pessoas que pensam, vivem e meditam e transbordam daquilo que Deus diz em sua palavra. Mas não para aí. Pessoas cheias do Espírito Santo, versículo 20, são pessoas que são agradecidas a Deus por tudo. São pessoas gratas. São pessoas que estão satisfeitas, são pessoas que têm contentamento. São pessoas que, mesmo nas dificuldades da vida, elas são gratas a Deus. Elas louvam a Deus, porque elas confiam no cuidado de Deus. Elas têm convicção de que o Espírito Santo habita nelas. E elas sabem que aqueles que têm o Espírito Santo na sua vida herdarão a vida eterna. Mas eu quero ir mais um pouco longe, porque no versículo 21, aqueles que são cheios do Espírito Santo devem honrar a Cristo e devem ser submissos uns aos outros. Ou seja, estar cheios do Espírito Santo não é ficar dando pirueta gospel, não é ficar fazendo uma zoada ineligível, um barulho infernal em momento de cultuar a Deus. Ser cheio do Espírito Santo são aqueles que são submissos uns aos outros, são aqueles que consideram o irmão superior a ele mesmo. Ser transbordante do Espírito Santo, sabe o que é que vai acontecer? Porque se você continuar lendo, existe o versículo 22 em diante. Ser cheio do Espírito Santo é ser uma esposa submissa, é ser um marido amoroso que vai cuidar da sua esposa, é aquele que não é egoísta e pensa só em si, mas pensa nela, é aquela esposa que se submete ao seu esposo como alguém que se submete a Cristo. Isso é o que o contexto está dizendo, é o que Paulo vai ilustrar. Ele diz, olha, pessoas cheias do Espírito Santo louvam a Deus, falam entre eles com cânticos, salmos, consideram-se os outros superior, sendo submisso. É a esposa submissa ao marido, é o marido que ama a esposa, mas ele não para aí. Se você continuar, você vai ver que é o patrão que cuida bem do servo, é o servo que honra o seu senhor, trabalhando de forma correta. Isso é ser cheio do Espírito Santo, é ser controlado pelo Espírito e transbordar do quê? Do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5 é paz, amor, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Então estar cheio do Espírito Santo é alguém que está mostrando o fruto do Espírito na sua vida. E o fruto do Espírito, meu amado irmão, não são sanices gospel, não são gritos aleatórios no momento do culto a Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo falam entre si com salmos, hinos e louvam ao Senhor com cânticos espirituais. Pessoas cheias do Espírito Santo louvam ao Senhor fazendo um culto racional, um culto centralizado, pensando em Deus. Um culto onde Deus é exaltado, onde o próximo, o irmão, vai compreender as palavras do seu Senhor, porque Ele diz que você deve buscar saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, quando eu fico cheio do Espírito Santo do mundo gospel de hoje, infantil, imaturo, que busca experiências ao invés de buscar fazer a vontade de Deus, eu não cresço. Eu não transmito graça, eu não me submeto, eu não mostro amor, eu não mostro consideração ao meu próximo, eu não respeito aqueles que estão na igreja visitando, às vezes querendo ouvir a palavra de Deus, mas fica impossível, porque é tanto grito que a palavra de Deus é completamente abafada por sandices deste mundo gospel de hoje. Amados, tão maravilhosa a lição de hoje. Ser cheio do Espírito Santo é ser uma pessoa normal,
mas que é completamente submissa a Deus. Os seus desejos, as suas vontades são completamente entregues a eles. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Hoje é o dia de culto a Deus, o dia que nós podemos engrandecer o nosso Senhor e Salvador. Então, meus amados, que o Espírito Santo de Deus lhe conduza a ser grato a Deus, a louvar a Deus, a estar com seus irmãos, conversando sobre a palavra de Deus, sobre o desejo de Deus na sua vida. Que vocês possam, neste dia de culto a Deus, louvar ao Senhor com cânticos espirituais e permitirem que a palavra de Deus chegue na vossa mente e no vosso coração, para que vocês sejam submissos completamente a Deus, sendo controlados e mostrando o fruto do Espírito na sua vida. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e amado Pai, obrigado pela Tua santa palavra que nos conduz de forma maravilhosa. Obrigado porque ela é tão clara, nós que queremos procurar coisas que não existem. Paulo é muito didático, muito simples, muito direto e consegue explicar de forma muito clara o Teu desejo em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos nesta manhã compreender mais do que é ser cheio do Espírito Santo. Em nome de Cristo, te oramos e te agradecemos. Amém. Eu só queria fazer um concerto aqui. O começo do nosso texto que eu li diz: muitos crentes têm o Espírito Santo. Então quero dizer para os amados que todos os crentes, todos os salvos em Cristo, têm o Espírito Santo. Não são só alguns crentes. Todos têm o Espírito Santo de Deus. Se você é um salvo, se você foi comprado pelo sangue de Cristo na cruz e reconhece que é um pecador e que tem convicção de que Cristo lhe salvou da morte, do inferno, da condenação do pecado, você já tem o Espírito Santo em sua vida. Você já está selado e já foi batizado com o Espírito Santo no momento exato da sua conversão. Então, todos os crentes têm o Espírito Santo. Todos podem ser cheios do Espírito Santo. E todos devem ser cheios do Espírito Santo, como o nosso texto diz aqui em Efésios capítulo 5. Vivendo um proceder condigno de um cristão. Tá ok? Que a graça, a paz do nosso amado Deus seja derramada abundantemente na vida de todos vocês. E quero dar então aqui um bom dia, mais uma vez, a irmã Daniela, ao Gleiciano, pastor Gleiciano, ao irmão Aglailton, ao irmão Vitor, irmão Nadiana, Loja Cactus, eu não sei quem é, mas que Deus abençoe aqui o irmão, Igreja Cristã Evangélica, PVA Leste, eu também não sei onde é, mas com certeza não é aqui no Ceará, e a irmã Elieusa Milhomens, que Deus abençoe também, irmã Elieusa, forte abraço em todos. Que você possa aproveitar então esse domingo, preparar o seu coração, a sua mente e o seu espírito para louvar a Deus nos momentos de culto. Hoje, o nosso culto às 17 horas, estaremos encerrando então o nosso mês de missões, com mais um desafio missionário aos nossos corações. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, às 6 horas da manhã, no nosso devocional